Bulan, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nos escritos de Baruch de Spinoza, especificamente na grande obra dele, A Ética. Exatamente, um trabalho denso, né? Muito. A gente separou aqui alguns fragmentos das 5 partes. Elas cobrem, assim, desde a ideia de Deus até a liberdade humana. E o jeito que Spinoza organiza, né? Definições, axiomas, proposições, parece matemática. É um método geométrico. Assusta um pouco no começo, mas a ideia era dar um rigor lógico absoluto. Sim, mas o nosso objetivo aqui é tentar extrair as ideias principais, sabe? Algumas são bem revolucionárias mesmo, sobre a realidade, sobre a nossa mente e como a gente pode viver melhor, segundo ele. É uma visão bem particular do mundo. E já começa com uma que, nossa, abala tudo. Para Spinoza, Deus não é um criador, assim, separado de tudo. Deus é a própria realidade, a única substância que existe. Meio abstrato isso, né? Parece, mas vamos tentar desembrulhar. Ele redefine Deus logo no começo. Não é uma pessoa, sabe? É substância. Aquilo que existe por si só. Que para existir não precisa de mais nada. A causa de si mesmo. Causa de si. Isso. E ele argumenta de forma bem lógica que só pode existir uma substância assim, com infinitos atributos, qualidades essenciais. E essa substância única é Deus. Ah, então tudo mais, o universo, nós... Somos modos, manifestações, modificações dessa única substância. Não somos coisas separadas de Deus. Estamos em Deus porque Deus é tudo. Então aquela frase famosa, Deus se vê natura. Deus ou natureza é literalmente isso. Exatamente isso. Deus e a totalidade da natureza são a mesmíssima coisa. Não tem um Deus fora do mundo olhando e mexendo as coisas. Tá, então Deus é tipo o sistema, a estrutura de tudo. Isso, ele chama de natura naturans, a natureza que natura, a causa ativa, a fonte, e tudo que existe, tudo que acontece, são as consequências necessárias dessa natureza divina. É a natura naturata, a natureza naturada. E a gente percebe como isso, ele fala de atributos, né? Sim, infinitos atributos, mas a gente só consegue perceber 2: pensamento, a mente, a consciência, e extensão, que é a matéria, o mundo físico. Peraí. Então, para Spinoza, a matéria, o chão que a gente pisa, a água, tudo isso é um atributo de Deus? É divino? Exatamente. Isso é muito forte, né? Vai contra aquela ideia comum de que a matéria é algo baixo, imperfeito, separado do espírito. Totalmente. Ele até discute isso diretamente. Tem gente que dizia, matéria divisível não pode ser divina. Spinoza responde, a extensão, como atributo de Deus, é infinita e indivisível. O que a gente divide são os modos dessa extensão, tipo um copo d'água, um corpo, mas a extensão em si, não. Entendi. E tem outra coisa que você mencionou. Necessidade. Tudo acontece por necessidade. Como assim? Tipo destino? É por aí, mas não no sentido de um plano pessoal. É mais como uma lei da natureza. A proposição 16 diz que da necessidade da natureza divina, ou seja, das leis fundamentais da realidade, seguem infinitas coisas de infinitas maneiras. Tudo o que acontece, acontece porque tinha que acontecer, dadas as causas anteriores. Não tem escolha. Nem para Deus. Segundo Spinoza, não. Deus age pela necessidade da sua própria natureza. Da mesma forma que, da natureza de um triângulo, tem que seguir que a soma dos ângulos é 180 graus. Ele acha a ideia de livre-arbítrio em Deus um absurdo, quase infantil. Caramba. Isso vale para tudo. A proposição 33 é clara. As coisas não poderiam ter sido produzidas por Deus de nenhuma outra maneira ou ordem, senão como foram produzidas. O que é porque não podia ser diferente. Isso mexe com muita coisa. Se tudo é necessário, cadê o propósito? A ideia de que as coisas existem para alguma finalidade, principalmente para nós humanos. Spinoza simplesmente detona essa ideia. No apêndice da parte 1, ele chama isso de preconceito, uma ilusão da nossa cabeça.
a gente projeta nossos desejos e busca por utilidade na natureza. Ah, tipo, a gente acha que a chuva existe para regar a plantação. Exato. A gente vê uma utilidade e acha que essa era a intenção da natureza. Para Spinoza, isso é só a nossa imaginação funcionando. Conceitos como bem e mal, por exemplo, O que são para ele, então? não são qualidades reais das coisas, são julgamentos nossos. Bem é aquilo que ajuda a gente a perseverar, a continuar existindo, o que é útil para nós. Mal é o que atrapalha. Ordem é quando a gente consegue imaginar as coisas facilmente, confusão quando não consegue. São relativos a nós. Entendi. Então, nós somos modos dessa natureza Deus necessária, ok? Mas é a nossa mente, a consciência. Como ela entra nessa história toda? Aí é a parte 2, certo? Isso, a parte 2, sobre a natureza e origem da mente. Ele já começa dizendo que nós, humanos, não somos substâncias, somos modos, como tudo mais. E a ideia central sobre a mente humana está lá na proposição 13. O objeto da ideia que constitui a mente humana é o corpo. A mente é a ideia do corpo. O que isso quer dizer, na prática, é a tal conexão mente-corpo dele. Exatamente, mas não como duas coisas separadas que se cutucam, como Descartes pensava. Para Spinoza é mais radical. A proposição 7 diz: a ordem e conexão das ideias é a mesma que a ordem e conexão das coisas. A mesma. Sim, mente e corpo são uma única e mesma coisa, vista de perspectivas diferentes. Uma sobre o atributo do pensamento, a outra sobre o atributo da extensão. O que acontece no corpo tem um reflexo exato na mente, e vice-versa. Não tem um fantasma na máquina, é um paralelismo. Como duas faces da mesma moeda, então. Perfeito. Duas faces da mesma moeda, não tem como uma mandar na outra, porque são a mesma coisa acontecendo. Mas, se é tudo paralelo e determinado, como fica a nossa sensação de liberdade, de que eu escolho levantar o braço? Isso pega muita gente, né? Pega mesmo, ele trata disso no escolho da proposição segunda, da parte 3. Ele diz que a gente se sente livre por um motivo simples. Temos consciência das nossas ações e dos nossos desejos, mas a gente ignora as causas complexas que nos levaram a ter aquele desejo e a agir daquele jeito. A gente só vê a ponta do iceberg. Exato. Ele dá o exemplo de uma pedra rolando morro abaixo. Se ela tivesse consciência, talvez achasse que estava escolhendo o caminho, o esforço, mas ela está só seguindo leis físicas e causas anteriores. A nossa decisão mental e o nosso apetite corporal são a mesma coisa, só vistos por lados diferentes. O livre-arbítrio, para ele, é uma ilusão que nasce dessa ignorância das causas. É fascinante. E um pouco perturbador, vamos combinar. E como a gente conhece essa realidade toda, segundo ele? Ele fala de tipos diferentes de conhecimento, não é? Sim, fala. No escolho 2 da proposição XL da parte 2, ele descreve 3 gêneros, 3 níveis de conhecimento. Vamos tentar simplificar. Por favor. Primeiro tem a opinião ou imaginação. É o conhecimento mais básico, que vem solto, sabe? Pela experiência direta, meio confusa dos sentidos, ou por ouvir falar, por símbolos, palavras, é fragmentado, muitas vezes inadequado, é a única fonte de erro. Tipo, ver o sol nascer. A gente vê, mas não é bem assim que funciona. Exatamente. Esse é um exemplo clássico. Segundo nível, a razão. Aqui a gente já usa a lógica, entende as noções comuns, coisas que todas as partes da natureza compartilham, tipo o movimento, repouso, as leis básicas, e a gente forma ideias adequadas sobre as propriedades das coisas. Esse conhecimento, para Spinoza, é sempre verdadeiro. E o terceiro? Terceiro é a ciência intuitiva. É o nível mais alto. Um tipo de insight direto, uma compreensão profunda da essência das coisas, a partir do conhecimento dos atributos de Deus, da estrutura fundamental da realidade. Também é sempre verdadeiro e dá a visão mais completa e conectada de tudo. Imaginação, razão, intuição. E a diferença crucial é entre ideias adequadas e inadequadas. É isso. Isso. As ideias inadequadas da imaginação são confusas parciais.
As adequadas da razão e da intuição são claras, distintas, conectadas com suas causas. A falsidade não é uma coisa na ideia, é mais uma falta, uma privação de conhecimento. Todas as ideias, se a gente pudesse ver como elas se conectam com Deus, natureza, com o todo, seriam verdadeiras. O caminho para a clareza e para a liberdade, como a gente vai ver, é fortalecer a razão e a intuição. Entendido. Se a mente reflete o corpo e o conhecimento adequado é tão importante, como entram as emoções, os afetos nessa história? Agora a parte 3, né? Exatamente. Parte 3 sobre a origem e natureza dos afetos. A definição dele é muito importante. Afeto é uma modificação no corpo que aumenta ou diminui a sua potência de agir e, ao mesmo tempo, a ideia dessa modificação na mente. Potência de agir, tipo nossa energia vital, nossa capacidade. Isso, nossa capacidade de fazer coisas, de ser causa. Ele até distingue, agir é quando a gente é a causa adequada, completa do que acontece. Padecer é quando a gente é só causa parcial, quando algo externo nos afeta mais, aí são as paixões. E no centro disso tudo tem aquele conceito, o conatus. O que é isso mesmo? Ah, o conatus. É fundamental. Proposição 6. Cada coisa, enquanto está em si, esforça-se por preservar no seu ser. É um esforço básico de autopreservação, de continuar existindo. Não é consciente nas pedras, mas é a base de tudo. E em nós? Em nós, esse esforço na mente e no corpo é o apetite. Quando a gente tem consciência desse apetite, aí é o desejo, cupíditas. E é daqui que vem aquela inversão radical sobre o valor das coisas. Aquela de que a gente não deseja porque é bom. Exato. Está no escolho da proposição 9. Nós não nos esforçamos por nada, não queremos, desejamos ou apetecemos nada porque julgamos que é bom, mas ao contrário, julgamos que algo é bom porque nos esforçamos por ele, o queremos, apetecemos e desejamos. Uau! O desejo vem primeiro, o valor vem depois. Isso muda tudo sobre moralidade. Muda completamente. E desse esforço, desse conatus, nascem os afetos básicos. Ele identifica 3 primários. Quais são? Alegria latítia, que é essa passagem para uma perfeição maior, um aumento na nossa potência de agir. Tristeza tristitia, que é a passagem para uma perfeição menor, uma diminuição da potência. E o próprio desejo. Todos os outros afetos são combinações desses 3 com ideias. Tipo? Por exemplo, o amor. O que é o amor para Spinoza? É alegria, acompanhada da ideia de uma causa externa. Você sente um aumento de potência e atribui isso a alguém ou algo. O ódio é tristeza, acompanhada da ideia de uma causa externa. Sua potência diminui e você culpa algo ou alguém. É quase uma engenharia das emoções. E ele analisa como isso funciona na gente, socialmente. Sim, de forma brilhante. Ele fala da imitação dos afetos. A gente tende a sentir o que a gente imagina que pessoas parecidas conosco estão sentindo. Vê alguém chorando, fica triste. Vê alguém feliz, se alegra. Isso explica muita coisa, né? Empatia, contágio emocional. Sim, explica a ambição, que para ele é esse desejo de fazer coisas que agradam os outros. Explica o efeito do louvor e da crítica na gente. E ele descreve também a flutuação da mente, anime flutuate, sabe? Quando a gente sente amor e ódio ao mesmo tempo pela mesma pessoa ou coisa. Quem nunca? Nossa, muito real isso. Mas se a gente é tão afetado assim, principalmente pelas paixões, pelas coisas que vêm de fora, como a gente escapa de ser só uma marionete? Isso leva para a parte 4, a servidão humana, né? Exatamente. Servidão, para ele é isso, nossa impotência para moderar e controlar os afetos. A gente fica à mercê das causas externas, da fortuna. Ele diz que a gente está necessariamente sujeito às paixões. E a força de uma paixão não depende muito da nossa vontade, mas sim do poder da causa externa comparado com o nosso. Então estamos meio que perdidos. Como a gente controla isso? A regra de ouro dele é: um afeto só pode ser freado ou eliminado por um afeto contrário e mais forte. Não adianta só pensar positivo abstratamente. Ah, então como a razão entra aí? Se a razão é só conhecimento, como ela vira um afeto mais forte? Essa é a pergunta de $1 milhão.
E a resposta está na proposição 14 da parte 4. O conhecimento verdadeiro do bem e do mal, enquanto é só conhecimento intelectual abstrato, não tem força para controlar um afeto passional. Ele só ganha força quando ele mesmo se torna um afeto. Como assim? Tipo, a alegria que a gente sente quando entende algo profundamente, o prazer de conhecer, a satisfação de agir racionalmente. A razão precisa gerar seus próprios afetos positivos, ativos. Precisa se tornar desejável, quente. A razão fria não move ninguém contra uma paixão forte. Entendi. A razão tem que virar uma paixão também, só que uma paixão boa, ativa. E agir assim pela razão é a virtude para ele. Sim, virtude é potência. Agir virtuosamente é agir de acordo com as leis da nossa própria natureza, ou seja, guiado pela razão. E qual o objetivo máximo dessa vida racional? Proposição 28. O bem supremo da mente é o conhecimento de Deus. A virtude suprema da mente é conhecer Deus. Conhecer Deus, que é a natureza, a realidade como ela é. Exatamente. Entender nosso lugar no todo. E isso muda como a gente se relaciona com os outros. Muda muito. Ele diz que quando as pessoas vivem guiadas pela razão, elas naturalmente concordam mais entre si, porque a razão é universal. Elas se tornam mais úteis umas para as outras. Daí ele inverte aquele ditado "o homem é o lobo do homem" e diz "o homem é um Deus para o homem, homo homini Deus". Que bonito isso. E quem busca a virtude, o conhecimento, para si mesmo, vai desejar o mesmo para os outros, porque entende que isso é bom para todos. O ódio é sempre ruim, sempre nos diminui. Curiosamente, ele critica a compaixão, como uma paixão é uma forma de tristeza. Ver o outro sofrer nos deixa tristes. Para quem vive pela razão, a compaixão em si é inútil. O que é útil é o desejo racional de ajudar o outro, que nasce da alegria e da compreensão. Entendi a diferença. Não agir pela tristeza, mas pela razão que busca o bem comum. E isso tudo forma o perfil do homem livre, né? Isso. O homem livre de Spinoza é esse ideal. Alguém que pensa menos na morte e mais na vida, que age honestamente porque entende que é o melhor, não por medo de castigo, é guiado pela razão. Ok. Chegamos então à parte V, a liberdade humana. Como a gente alcança essa liberdade? Na prática. Como o intelecto nos liberta das paixões. A chave é transformar as paixões, que são afetos passivos onde somos mais efeito do que causa, em ações, afetos ativos, através do conhecimento adequado. A proposição 3 é central. Um afeto que é paixão deixa de sê-lo assim que formamos dele uma ideia clara e distinta. Só entender a emoção já ajuda a diminuir o poder dela. Exatamente. Entender a causa, a natureza daquela raiva, daquele medo, já começa a tirar a força cega dele. Spinoza acredita que a gente pode formar ideias claras e distintas de qualquer afecção do corpo, de qualquer emoção. O trabalho é ordenar essas afecções segundo a ordem do intelecto, usar a razão e a intuição. Ele dá umas dicas, uns remédios. Sim. No longo escolho da proposição X20 da parte 5, ele lista o que ele chama de remédios contra os afetos. São basicamente 5 estratégias. Primeiro, conhecer os afetos, dar nome aos bois. Segundo, separar a emoção da ideia da causa externa, entender que a causa é complexa, talvez necessária, não só aquela pessoa ou evento específico. Diluir a culpa, digamos assim. Entender a cadeia causal maior. Terceiro, lembrar que o tempo joga a favor dos afetos racionais. Eles são mais estáveis que as paixões passageiras. Quarto, relacionar os afetos a muitas causas diferentes ou a propriedades comuns das coisas, ou a ideia de Deus, natureza como um todo, isso também dilui a intensidade. E quinto, cultivar ativamente o hábito de ordenar nossos pensamentos e afetos pela razão. É um trabalho ativo, então. E qual o ápice dessa libertação? O ápice é alcançar o terceiro gênero de conhecimento, a intuição, e experimentar o que ele chama
de amor intelectual de Deus. Amor intelectual de Deus, o que é isso? Quando a gente consegue entender as coisas intuitivamente, vendo a conexão necessária delas com a totalidade da natureza, com Deus, isso gera a maior alegria possível, uma satisfação profunda. Essa alegria, quando vem acompanhada da ideia de Deus como sua causa, porque Deus, natureza, é a causa de tudo, isso é o amor intelectual de Deus, amor Dei intellectualis. É um estado de compreensão e alegria? E ele vai além. Diz que esse nosso amor intelectual por Deus é, na verdade, uma parte do amor infinito com que Deus, natureza, ama a si mesmo. Nós somos o modo como Deus, natureza, se compreende e se ama em parte. Nossa, isso é muito profundo. E tem aquela ideia final, meio surpreendente, sobre a eternidade da mente, né? Não é a nossa memória pessoal, nossa personalidade, que depende totalmente do corpo e se vai com ele. O que permanece eterno é a parte da nossa mente que funciona no segundo e terceiro gêneros de conhecimento. A parte que compreende as verdades eternas, as essências das coisas, sob a perspectiva da eternidade subespécie eternitatis. A nossa capacidade de entender a estrutura racional do universo. Isso. Quanto mais a gente desenvolve essa capacidade em vida, quanto mais nosso corpo é capaz de interagir e nossa mente formar ideias adequadas, maior é essa parte eterna da nossa mente. Então, a liberdade total, a felicidade, a beatitude, como ele chama, não é um prêmio que a gente ganha no final por ter sido bonzinho e controlado os desejos. De jeito nenhum. E essa é, talvez, a beleza final da ética na proposição XL42. A beatitude não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude. Não é que a gente fica feliz porque controlou os desejos. É o contrário. É porque a gente encontra essa felicidade, essa alegria no entendimento e no amor intelectual de Deus que a gente consegue controlar os desejos. A liberdade e a felicidade nascem do próprio ato de entender. Faz sentido. Uau! Que jornada! Vamos tentar recapitular rapidinho. Spinoza nos dá um universo onde Deus é a natureza, tudo é imanente, tudo acontece por necessidade. Mente e corpo são uma coisa só, a gente está movido por um esforço para existir, o conatus, e pelos afetos. Isso. E as paixões baseadas em ideias confusas nos escravizam. Mas a liberdade é possível. Ela vem pelo conhecimento adequado, a razão e a intuição, que transforma paixões em ações. E esse caminho leva ao amor intelectual de Deus, a essa alegria de entender e revela que tem uma parte eterna na nossa mente. E a felicidade não é recompensa, é a própria atividade de entender e viver racionalmente. Exatamente. É uma visão de mundo completa. Completamente desafiadora também. Questiona quase tudo que a gente costuma pensar sobre Deus, liberdade, emoções, certo e errado. Sem dúvida. E acho que a provocação que fica é essa. A verdadeira liberdade para Spinoza não é ter um livre-arbítrio mágico para ir contra as causas que nos formam. É a liberdade que vem da compreensão lúcida da necessidade que rege tudo. Liberdade é entender essa necessidade e agir de acordo com a nossa natureza racional. E encontrar alegria nisso. E encontrar a maior alegria possível nisso, vendo-se como parte dessa natureza Deus eterna e necessária. Fica então a questão para a gente pensar. Como seria viver o dia a dia com essa percepção? Percebendo o eterno no comum. Que diferença faria no jeito de encarar as dificuldades, as outras pessoas, nós mesmos? Essa consciência de ser, de alguma forma, uma expressão dessa única realidade divina. E que nossa maior força está em entender. Perguntas importantes que a ética nos deixa. Com certeza. Uma exploração fascinante das ideias de Spinoza. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise.